Master Coaches, viu, Oi, Sibeli? gente! Bom, uma ali eu descobri o que era que a gente tá tentando conectar aqui e o trem não quer ir, mas agora vai. Peraí. Vera, Beatriz, vai chegando aí, vai dando oi. Se tiver alguém que não for aqui da cidade também, coloque Coloca aí da onde a cidade que é. Aqui. Amanda Rezende. Olha, para 4 horas da tarde. Tem muita gente aí, olha só. Gente, o pessoal pergunta, não, fazem à noite e tal. Cara, à noite a gente não consegue reunir. E aí foi o horário que a gente achou pra conseguir fazer, né? Mas assim, tem 1 hora pra vocês assistirem, né, dentro do Instagram. Então, quem não conseguir assistir acho ao que é vivo... 24 horas, não é? É, 24 horas, isso mesmo. Quem não conseguir assistir ao vivo, né, Pode tem assistir 24 depois. horas pra assistir depois. Vamos lá. Só falta uma aqui conectar. E a gente tá tentando, gente, faltava 10 para as 16 e ele não tava indo. Não sei se é internet ou se a gente que ainda tá aprendendo. Mas melhor feito do que perfeito, né, gente? Isso. Então tá, acho que agora estão todos conectados, né? Sim, tudo funcionando. Ok. Internet. Tá. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento e acupuntura, tá? Como que uma técnica pode ajudar no emagrecimento, né, Lu? Oi, Thiago. Exatamente. E assim, para começar, a gente vai se apresentar, né? Eu sou Luciana Pinheiro, sou terapeuta oriental, trabalho com várias técnicas dentro das terapias orientais, desde acupuntura, reiki. E o que essas técnicas fazem? Eu vou passar um breve, relato aqui, mas resumindo tudo isso, as terapias orientais ela faz um equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue fazer as nossas coisas com mais facilidade. Então, basicamente é isso, mas aí a gente vai se aprofundar mais sobre isso. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre acupuntura, o uso da acupuntura nos tratamentos para emagrecer. Eu tenho muitos pacientes que vêm, Luciana, eu quero fazer acupuntura para emagrecer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que a acupuntura pode ajudar no tratamento para emagrecer. Eu sou Mirelle Rodrigues, sou coach de emagrecimento e ajudo mulheres nessa jornada, né, nessa construção de uma vida mais saudável, né, na construção de um corpo mais bonito, né, onde as mulheres possam subir na balança e ter paz com aquilo que estão vendo. E através de técnicas, né, que a gente vem estudando aí já tem mais de 2 anos, para que a gente haja na raiz da obesidade, que é a mente, né? Então a gente trabalha a parte mental, a parte emocional, para que você consiga fazer o que precisa ser feito. Lari. Certo. Gente, só tem um aqui que não tá querendo conectar. Ele conecta e cai. Acho que a internet aqui não tá legal hoje. Quem tiver no Face, acompanhando no Face, não tiver conseguindo assistir, vai pro nosso Instagram, tá? Espaço Vencer, Isso. @23. Vencer 23. Vencer com M e com S. Isso. Né? Vencer de venha ser. Certo? Bom, nossa última tentativa ali, vamos ver se vai dar certo ou não. Se não der, Vamos não assim deu. mesmo. Não der, não deu. Depois a gente compartilha lá do YouTube, né? E vamos tentando fazer aqui. Bom, Mirelle, você trabalha com coach de emagrecimento e como que funciona o processo do emagrecimento? O que você tem a dizer pra gente? Como que funciona o emagrecimento? A pessoa fala assim, eu preciso... Vou pegar o meu exemplo, gente. Eu estava, que eu já, dei uma reeducada ali, já fiz um desafio ali que, olha, top, já super indico, mas eu estava 5 quilos acima do peso que eu gostaria de estar. E o que você me fala? Como que é os procedimentos que leva eu conseguir esse emagrecimento de uma forma saudável? Não sem loucura, sem dietas loucas, tá, gente? Porque quando fala de emagrecimento, a maioria das pessoas acham que vai ser algo difícil
que vai ser doloroso, porque você vai ter que deixar de comer o que gosta, vai ter que fazer muita atividade física, né? E que vai gerar muita dor. E aí, muitas das vezes a pessoa nem começa, né? Porque acha que é algo tão complicado, né? Que não começa. Mas o emagrecimento é uma coisa simples, tá? Muitas das vezes vocês buscam o emagrecimento como algo muito complexo, mas vocês não fazem nem o básico, né? A gente não tá fazendo nem o básico, que às vezes é tomar uma água, né? Dormir, respirar. Então a gente já quer algo extraordinário, muito difícil, mas na realidade não. No método que eu utilizo, a gente trabalha a base do que você precisa fazer para emagrecer, né? E além de tudo, primeiro a gente trabalha a mentalidade. Porque não adianta, eu tenho certeza, 99% das pessoas sabem o que precisa fazer para emagrecer, mas não fazem. E aí é onde mais o meu trabalho entra. O porquê não faz? Né? O coach, ele traz um autoconhecimento, você se entender, se conhecer, né? E a gente usar de estratégias para poder descobrir o porquê que você não age, o que você está tentando alimentar com a comida. Porque às vezes você tá frustrada com alguma coisa, né? Não tá bem na carreira ou no relacionamento. E aí a gente usa a comida. A comida em forma de quase um anestésico, né, Lu? Você se anestesia com a comida. Algo tá ruim, eu como. Algo tá bom demais, aí eu como pra comemorar. Então a gente vai usando da comida. E aí dentro do método que eu trabalho, nós vamos conhecer você, né? E você vai traçar um planejamento, porque você não consegue fazer nada sem se planejar, né? Ah, vou começar a dieta amanhã. E aí você não se organizou, pronto, vai começar do nada. Não funciona. Então dentro do meu método, nós vamos trabalhar o planejamento, vai trabalhar o porquê que você quer emagrecer, né? Tem muitas pessoas que querem emagrecer, mas nunca foram magras. Então elas nem se enxergam no corpo magro. Então quando elas começam o processo, elas não se reconhecem. Começa a emagrecer, olha no espelho e fala, opa, essa daí não é eu não. E aí volta a engordar. Inconscientemente. Então a gente trabalha toda essa área mental, né? Para que você entenda o que é que você precisa fazer. E a partir desse momento a gente traça um planejamento, traça estratégias, a gente tem as ferramentas, né, igual a gente usa no desafio, que é o placar da disciplina, o placar dos hábitos saudáveis, que é coisa que te ajuda a mensurar como que você está no seu processo, né, e te ajuda a você ter mais foco, mais disciplina, né, a constância de falar, não, eu tenho que marcar lá, eu vou fazer, aí você olha lá no seu mural e vê como está sendo o seu... Você vê você progredindo, né? É. Então, assim, o que eu achei bem interessante, gente, eu participei, eu falo que quem me conhece sabe, eu só indico o que eu já fiz. Então, assim, falei pra Mirelle, eu quero participar, é um objetivo meu também, então eu quero participar para me entender como é que funciona. E aí a gente fez, tá encerrando agora essa semana, né? 30 dias. Eu já vou adiantar que ela não passou pra ninguém ainda, só mandei lá no grupo da gente que eu diminuí 1,7 kg com só 15 dias de atividade física. Os outros 15 dias eu não fiz atividade física, então só dei uma segurada na alimentação. Não fiquei sem comer, não passei fome. Então, não assim, sofreu, né? Não sofri. Então, ela disponibiliza dentro do coach de emagrecimento, dentro desse desafio que a gente faz, ferramentas para que você consiga ter uma alimentação saudável e que você consiga ainda assim ter o emagrecimento, ter uma qualidade de vida melhor. Então, é bem interessante a forma como é abordada isso. E são coisas simples, que às vezes a gente pensa, cara, por que eu não pensei isso antes? Ou por que eu não fiz isso sozinha, né? O que muitas vezes assim, mas eu vou lá, vou fazer o que eu sei que tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. Porém, quando o outro posta lá, minha alimentação do dia, e posta... Cadê a minha? É bem isso, roupa, cadê a minha? Esqueci, não postei. Nossa, ainda. esqueci. Mas, muitas vezes você até tá fazendo, mas esqueceu de postar, tá, ok. O que acontece muito comigo? Quando a pessoa posta lá o prato dela, eu olho lá e falo, dá pra mim fazer um desse também. Então vai trazendo ideias,
pra gente? Na sua alimentação. Inserindo na rotina, né? Exatamente. Então você vai tendo ideias de como você fazer isso, como que você consegue fazer isso. E um vai auxiliando o outro. Então esse é o poder do grupo. Eu gosto bastante de participar de coisas que são feitas em grupo, porque um auxilia o outro, um dá o impulso pro outro, né? Então acho bem interessante. Fala mais um pouquinho sobre o coach, como que o coach entra nessa parte aí, qual que é a sua influência, digamos assim, se é que é uma influência, eu não sei explicar, então explica um pouquinho aí sobre o coach. Eu falo que um dos maiores poderes, né, é você se conhecer. Que a partir do momento que você toma consciência de determinadas coisas, você tem dois caminhos. Você tomou consciência de algo. Você tem o caminho de agir massivamente contra aquilo, ou então simplesmente, vou aceitar então, vou ficar do jeito que eu tô, né? E dentro do coach a gente tem ferramentas que vai descobrir os sabotadores. Por que você se sabota? Quantas pessoas que vêm até mim e falam assim, Mirella, eu me saboto. Mas a pessoa ela não tem ideia do porquê que ela se sabota. Por que isso acontece? E dentro dos processos do coach a gente descobre quais são esses sabotadores, né? Tem as crenças limitantes. Né? Às vezes a pessoa a vida inteira escutou alguém falar, você vai morrer gorda, você não consegue, você não termina o que você começa, você não vai conseguir, pra que tentar de novo? Então isso vai entrando na mente da pessoa, e ela tem aquilo como uma verdade. A crença é isso, é algo que te falaram ou algo que aconteceu na sua vida com forte impacto emocional que você acredita que aquilo é verdade. E aí dentro do coach a gente identifica quais são essas crenças e a gente substitui. A gente coloca crenças fortalecedoras, né? Sobre essas crenças limitantes para que você tenha a força de agir. Muitas de vocês chegam a mim e falam assim, Mirella, eu não consigo. Se acha fraca, se coloca menor do que a comida. E aí dentro do método eu te mostro que você pode. A Samara, que estava no grupo com a gente, né? Ela postou lá no grupo, né? Que ela não acreditava que ela era capaz de fazer o que ela fez dentro do desafio. A última vez que ela postou lá, ela tinha emagrecido 3 quilos, Foi. Né? 3 quilos em 2 semanas. Então, ela não acredita. Se nem ela acredita que ela consegue fazer algo diferente daquilo que ela já está vivendo, como que ela vai começar algo? Nem ela não acredita, nem a mente dela acredita. Então, é aí que eu entro. Eu te mostro que sim, que pode, que você consegue. Te dou as ferramentas para que você aplique aquilo na sua vida, para que você tenha força, para que você tenha um direcionamento. Né? Porque às vezes a pessoa fala, vou emagrecer, mas por onde eu começo? Exatamente. O que eu percebo muito com as pessoas que eu atendo de terapias, né, que vêm em busca, as pessoas elas estão sem foco, elas não sabem o que querem e não sabem. Quando a gente não sabe o que quer, a gente já não sabe por onde ir, né, por onde começar. Então, quando as pessoas me procuram, elas já estão nos seus limites, procurando a última salvação, quase a última pílula mágica, né? Então, assim, eu percebo muito a dificuldade das pessoas em ter foco naquilo que quer, em saber o que realmente quer. E o trabalho da Mirella como coach de emagrecimento é justamente isso. Dar essa clareza ali para a pessoa entender por que eu quero emagrecer. Por que vale a pena eu emagrecer. E parece que é simples. Mas se você não tem um motivo, pra que eu vou levantar 5h30 da manhã pra ir pra academia? Pra quê? Essa pergunta foi uma pergunta que ela me fez. Na hora que ela me fez, eu falei, parece que eu não sei. Né? eu não lembro o que eu mandei pra ela. Eu falei assim, que tem que responder isso aqui. Aí ela respondeu, tem, porque se você não souber, não vai fazer sentido, não vai funcionar. Não. E aí eu falei, nossa, né? Então eu preciso descobrir o porquê que eu quero emagrecer. Aí parei, pensei, eu quero emagrecer para caber dentro de uma roupa? É um motivo, legal, eu tenho, sei lá, uma formatura para ir, eu tenho um vestido, não quero comprar outro. Pula essa parte. Né? Não quero comprar outro, eu quero entrar dentro daquilo. Isso é um motivo.
é um foco, você precisa ter um foco para isso. O meu motivo que eu descobri, depois de muito tempo que eu demorei para entender o porquê que eu queria aquilo, o meu era pela questão de saúde. Eu já tive algumas outras questões anteriormente, alguns anos atrás, e por isso eu comecei a fazer atividade física. Gente, não é que eu não gosto, eu tenho preguiça de fazer atividade física. Mas eu faço. Por que eu faço? Porque eu sei que vai me trazer bem-estar. O meu bem-estar, o que eu considero como bem-estar, é a minha saúde. Então, quando eu fui no médico, nós estamos em 2020, há 5 anos atrás aqui em Mineiros, eu cheguei aqui vai fazer 7 anos. O médico, a receita que ele me deu é fazer atividades aeróbicas todos os dias. Eu falei, mas eu não gosto de academia. Ele falou, não tem problema, ache outra coisa para fazer. Então, por que eu quero ter um peso legal hoje? Porque eu preciso ter saúde. Então, para mim, estar magra, digamos assim, não sei se é magra ou não, mas estar pesando 58 quilos, para mim é sinônimo de saúde. Porque se eu estou acima dele, eu percebo que eu chego no final do dia, eu estou mais cansada. O meu rendimento no trabalho, que eu trabalho o dia inteiro em pé praticamente, não é o mesmo. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, atividade física para ter um corpo perfeito. Não, atividade física é para ter saúde. E o emagrecimento é a mesma coisa. Se a gente come tudo que dá vontade, bebe todos os refrigerantes da vida, o que acontece? A gente começa a matar a nossa saúde, literalmente. Teve algumas perguntas aqui, né? Teve uma que mandou, Flávia. Agora, por exemplo, estou me sabotando. E qual é esse sabotador? É muito difícil você descobrir isso sozinha. Porque a gente não tem o costume de parar e me analisar, sabe? Me conhecer, me perguntar o porquê. E dentro do processo a gente trabalha com isso, com perguntas. Perguntas que fazem você buscar lá no seu inconsciente, né, o porquê, o que me sabota. E tem testes, né, eu tenho até a gente trabalha com uma plataforma, um assessment, que você responde as perguntas e te dá lá quais são os seus sabotadores. Hoje nós temos catalogados 23 sabotadores. E sabotadores que às vezes vocês nem imaginam. Nem imaginam. Consegue dar um exemplo de um sabotador? Sim. Às vezes que as pessoas que estão ali não sabem nem o que é o sabotador, né, gente? Eu também não sabia. Então... Mas, por exemplo, um que quando eu tive conhecimento desse sabotador, né, até me chamou a atenção. Eu falei, nossa, que pesado, né? Mas, por exemplo, uma criança que foi abusada na infância. Abusada? Fisicamente. Pelo um homem e tal. Sexualmente? Sexualmente. Uhum. Ela cria algo na cabeça dela que, por exemplo, o corpo dela causou aquilo. Por ela chamar atenção, por ela ser desejada, ela sofreu. Então, o que inconsciente o cérebro dela começa a analisar? Fala, beleza, então se o corpo magro fez eu sentir essa dor, então eu vou criar uma armadura. Aí a pessoa engorda, cria uma proteção, porque se eu estou assim, protegida, eu não vou gerar desejo em ninguém. Se eu estou gordinha, ninguém vai me achar bonita, ninguém vai me querer e não vai me fazer mal. Sim. Então eu não vou sofrer. Eu tive um caso de paciente bem nesse sentido, gente. A pessoa, ela não conseguia, ela me relatou que tinha vontade de emagrecer, mas que sim, quando ela começava a emagrecer, os homens começavam a olhar para ela e ela começava a chamar muito a atenção. E quando eu comecei a trabalhar com ela, a ter a conversa com ela, eu trabalho com mapeando emoções, justamente para entender de onde vem essa emoção, o que está acontecendo. E ela me relatou que até foi um tio que tentou, não aconteceu, mas tentou abusar dela. E na época ela era jovem, bonita, mais magrinha, e hoje ela não consegue. Ela chegou a um padrão de peso
que ela não consegue passar, diminuir daquilo ali. Porque daí se alguém faz um elogio que ela ficou bonita, ela chega em casa e ela começa a comer desesperadamente. Então a gordura, muitas vezes, é uma forma de proteção que as pessoas usam. Então, no coach é interessante, nas terapias que eu faço também é interessante, porque a gente vai tentando quebrar esses paradigmas, que não é o seu corpo por estar daquele jeito, aquilo é uma defesa do seu inconsciente que está fazendo. Nosso inconsciente é foda, gente. Porque o nosso cérebro, ele tá aqui para manter a gente vivo, para manter a gente feliz, sem sofrer, né? Então, se eu tô no sofá quietinha comendo, eu tô protegida, né? Então... Tem um livro até que fala assim, você tem fome de quê? Tem fome de quê? E ele é bem interessante, até quem tiver oportunidade depois, que fala, a gente colocou a comida como sinônimo de alegria. Sempre que fala assim, vamos assistir um filme lá na sua casa? Vamos, a gente vai comer o quê? Vai comer o quê? Vai pela comida, Mas não vai assistir um filme? Então, a gente pensa, vai comer o quê? Vamos fazer uma festa de aniversário. Ok, a gente vai comer o quê? Então, acabou que a comida virou sinônimo de alegria. Quando a gente está feliz, a gente faz o quê? Alguma coisa para comemorar. É o prazer, né? Isso. Como que a gente comemora? Comendo. E esse é um outro sabotador também, né? Às vezes a família cria aquele afeto, né? Você demonstra afeto através da comida. Demonstra afeto através da comida. Então, se eu quero a atenção da mãe e a mãe preza isso, se eu recuso um bolo de chocolate, eu estou desagradando a minha mãe. Eu não estou dando afeto à minha mãe. Então eu vou comer para agradá-la, né? Então, acontece muito isso. Que às vezes a pessoa fala assim, quando eu tô lá em casa, eu consigo seguir a dieta, eu consigo cuidar da minha alimentação. Mas aí quando eu saio, eu vou viajar, vou pra casa da sogra, eu vou pra casa da minha mãe, eu não consigo, porque daí ela faz um monte de coisa, e como é que eu fico sem comer? E por que é isso? Não é porque ela tá com muita vontade. Pra não desagradar. Como é que eu vou falar pra minha mãe que eu não vou comer, sendo que ela fez exclusivamente pra mim com tanto carinho? Eu tô passando por isso em casa agora, né? Eu estou com a minha mãe em casa depois de 20 anos, não, 17, 18 anos que eu não morava mais com ela, né? E agora ela tá passando em casa já há alguns dias. E aí, a alimentação deles era de uma forma. Ela mora no Mato Grosso, eu aqui em Mineiros. Eu sozinha praticamente, então minha alimentação era bem mais restrita, alimentos mais selecionados, digamos assim. E agora eles estão tentando adequar a minha alimentação. Ao invés de eu ir pro deles, eu estou trazendo eles pra minha alimentação. E aí tá ela e meu padrasto até fala, não, quando chegar lá em Juara, que é a cidade deles no Mato Grosso, nós vamos continuar comendo assim. Então eles comem o dia inteiro, só que comem frutas, na hora do almoço e da janta comem legumes, comem o arroz, comem feijão, a comida de verdade. É o desembalar menos e descascar mais, né? E a gente percebe, ele emagreceu, se eu não me engano, 1,5 kg, 1,8 kg em 15 dias, tá, gente? Sem parar de comer. Sem sofrimento, gente. Sem sofrer. Então, assim, a gente observa que muitos padrões a gente vai seguindo, que nem o de não desagradar o outro, e a gente está desagradando a gente. E aí, quando você toma consciência disso, o poder está nas suas mãos. Você não vai estar agindo inconsciente. Agora você sabe que você vai aceitar a comida porque você quer agradar a sua mãe, porque você entendeu que aquilo é uma forma de demonstrar afeto. E aí é onde você tem o poder de falar, não, mãe, eu não preciso comer, eu te amo. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Você conseguir mostrar afeto sem ser comendo aquilo que ela produziu pra você. E assim, é difícil, gente, não é fácil, tá? Mas o que acontece? Que nem eu falo que é difícil porque eu tô passando por isso lá em casa. O açúcar, vamos pôr um exemplo. 3 coisas que eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar com terapias. Açúcar, farinha branca e leite. São alimentos que estão nas casas de todos os brasileiros, tá? Só que eles são alimentos que são inflamatórios. São alimentos que eles vão inflamar as nossas células. Se a gente já não está bem, está com a imunidade baixa,
esses 3 alimentos vão piorar. E aí lá em casa eu quase não uso esses 3 alimentos. E eles sentiram muita falta, porque eles comiam pão todos os dias. Aí a gente substitui pelo quê? Pelo cuscuz, pela tapioca. Tá? Hoje a gente está substituindo por esses 2 alimentos do café da manhã, que eu acho que é o mais difícil, que é o pãozinho nosso de cada dia, né? Então eles sentiram muita dificuldade. Mas a gente vê que a qualidade de vida deles vai mudando em 15 dias que eles estão em casa. Você vê, eles não griparam, o clima daqui é completamente diferente do de lá. E as outras vezes sempre dava uma dor de garganta, dava uma gripe, então eles não griparam, não resfriaram. A minha mãe fez uma cirurgia, a recuperação dela está ótima, está com 12 dias, tem mais dias que eles estão em casa. Está com 12 dias a cirurgia e está cicatrizando perfeitamente. Então, tem muita coisa que, às vezes, tirando 3 alimentos ou diminuindo, que às vezes, não uso açúcar nunca, uso. Eu fiz um suco de tamarindo que não dava para tomar sem açúcar. Tinha que colocar um pouquinho, mas eu coloquei muito menos da metade do que eles usariam. Então, assim, diminuir. Isso é qualidade de vida. Isso é a gente melhorar a nossa saúde de uma forma sem sofrimento, digamos assim. Trocar, às vezes, o açúcar pelo mel, por um alimento mais saudável. Ao invés de fazer um suco onde vai ter que levar o açúcar, come uma fruta depois do almoço. Então, fazer essas substituições para poder melhorar a sua saúde. Tem várias estratégias, né, que a gente pode usar para que você consiga ter uma vida melhor, uma saúde melhor, sem ter que, como diz, entrar dentro de uma bolha e lá ficar. Né? Então a gente tem estratégia, né? A gente trabalha com isso. Tem uma perguntinha ali, ó. E como funciona esse esquema da coach? Reuniões, grupos? Então, nós temos os grupos de desafio, né? Tô trabalhando agora com as mentorias online que eu faço através da internet. Então, hoje eu atendi uma cliente que mora em São Paulo, Santo André. Então, o poder do online, né? Facilita. Tem os processos individuais que eu posso dizer que é os processos mais profundos. Porque igual a Luciana participou do desafio. Eu não tenho condição de estar lá e conversar com ela o tempo inteiro, o dia todo, entrar a fundo nas questões dela. Não, a gente modula, cria um método e aí a gente passa, né, e vai orientando. Então, quando você passa para um processo individual, aí vai ser eu e você. Né? Ou presencial ou no online. Mas aí eu entrar a fundo nas suas questões. Aí é onde entra mais a questão dos sabotadores, mais essa questão. O grupo, ela dá um geralzão que serve muito, igual eu falei. Eu amei, tive um resultado espetacular pelo meu peso, né? 1,7 kg deu, muito, né? Bom. E em 30 dias sem praticamente fazer atividade física. Então, assim, pra mim, que não tenho muito que perder, é um resultado muito satisfatório. Sem dieta maluca, gente. Eu devia ter postado, né, minha alimentação lá, o pessoal que segue, daí já vai acompanhando o que eu tava comendo. Mas a comida normal, tô falando, eu comia cuscuz e tapioca de manhã cedo. É crença, né, da pessoa achar que vai fazer uma dieta e é sofrido. E na realidade não é. E aí, dentro do processo individual, nós trabalhamos os sabotadores, trabalhamos as crenças, nós planejamos, eu planejo junto com você como que você vai seguir durante esse processo. Então, são 10 sessões, então vai ser 10 encontros de 1 hora, 1h30. Geralmente é 1 hora, 1h30, depende se a pessoa conversar tanto quanto eu, né? Então, e a gente tem uma troca muito legal, sabe? A gente orienta bastante a pessoa. E acho que todas as que eu fiz, assim, o presencial vai muito profundo. A gente descobre coisas que nem a pessoa não sabia. Então é muito legal. Não sabia. É o meu porquê. Eu sempre quis pesar meus 58 quilos, mas eu nunca tinha identificado o porquê que eu queria isso. Aí depois que eu identifiquei por que eu queria, eu falei, opa, ficou mais interessante. E eu vou chegar lá, ainda não cheguei. Tá? Tem um motivo, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre acupuntura. Tinha alguma coisa para falar agora? Tá. A gente Como que a acupuntura pode auxiliar no processo de emagrecimento? Porque quando você vai emagrecer, não tem uma única coisa que vai fazer você emagrecer.
Não. É um conjunto de coisas, um conjunto de métodos, vamos dizer assim, que faz você chegar no seu processo, né? Você entende o que você quer, você procura um nutricionista, você vai pra academia, aí você descobre que tem algo emocional que tá te atrapalhando, você vem na Luciana. Então, várias pessoas que planta, cada uma planta sua sementinha, né, para que você consiga. Hoje, na hora do almoço, eu tava indo para casa e pensei, né, como eu vou tentar explicar que emagrecer não é só fazer dieta, não é só fazer atividade física, não é só, né, parar de comer, enfim. Que dieta, o emagrecimento em si, ele é uma junção de tudo. Onde a acupuntura entra nisso, gente? Eu tenho pessoas que chegam aqui e falam, Lu, eu quero fazer acupuntura para emagrecer. Como se fosse... a pílula mágica, a agulha mágica. E o que acontece? Não existe acupuntura para emagrecer. Existe acupuntura que vai auxiliar no seu tratamento de emagrecimento. Ele é um coadjuvante. E aí eu pensando nisso, falei, como que eu vou falar isso? Porque ela ajuda. Ela influencia muito, ela ajuda muito. Mas ela sozinha não vai fazer a pessoa emagrecer. Como eu sozinha, como a nutricionista sozinha. Aí eu pensei o seguinte, alguém limpa uma casa só com um rodo? Não. Você precisa da água. Se você precisa da água, você precisa de um balde ou de uma mangueira para levar ela até lá. Você precisa de um pano para secar. Talvez você precise de um sabão para esfregar se a sujeira estiver muito grande, se a gordura estiver muito grande. Então, é um exemplo disso. Para a gente limpar uma casa, a gente precisa de um monte de coisas. E essa é minha casa. E pra gente, principalmente, limpar essa casa, eu preciso querer, senão ela não vai ser limpada sozinha. O emagrecimento é do mesmo jeito. Para eu conseguir emagrecer, eu preciso de um monte de coisas, mas eu tendo esse monte de coisa e eu não querer, não vou emagrecer. Ninguém consegue te emagrecer. Exatamente. Então, às vezes a pessoa vem aqui, Luciana, eu quero que você faça acupuntura, coloque lá os seus pontinhos pra eu emagrecer. Ela quer ser emagrecida, né? Eu não vou fazer milagre. A pessoa precisa querer. E aí, como que vai entrar a acupuntura nesse sentido? O que a acupuntura faz? Então, qual que é o papel dela? Ela é o rodo, ela é a vassoura, é o pano? O que ela faz? A acupuntura, gente, a gente tem vários pontos no nosso corpo, que são os pontos dos nossos meridianos, que vai auxiliar para ter esse equilíbrio físico-energético. Falando em meridianos do nosso corpo, quando a gente está com alguns dos nossos meridianos em desequilíbrio, algum órgão da gente não está funcionando direito. Por exemplo, o meridiano do estômago. O nosso estômago não está funcionando direito, ele não está funcionando a todo vapor. A energia que está funcionando ali, ela não está, às vezes ela pode estar em excesso, ela pode estar em falta. Então eu como um alimento, ele não está me fazendo bem. Aí me ataca a gastrite, me ataca não sei o que. Então a acupuntura e as outras terapias que eu faço, ela vai fazer esse equilíbrio para equilibrar a energia do órgão do seu corpo. Nós temos 14 meridianos no nosso corpo. E a acupuntura, ela vai equilibrar esses meridianos para que você esteja bem fisicamente e emocionalmente, porque quando a gente está bem, que está com o nosso corpo em equilíbrio, o nosso emocional automaticamente se equilibra também, porque, vamos falar do estômago de novo, o meridiano do estômago, o órgão do estômago, ele está relacionado diretamente à preocupação. Então, se tem uma pessoa muito preocupada, normalmente ela gera ansiedade, porque se ela está preocupada com algo que aconteceu, algo que vai acontecer, quais são as consequências daquilo ali, então ela começa a ficar ansiosa. Alguns começam a comer desordenadamente, sem sentir o tanto que está comendo, a barriga estufa.
Aí não sei porquê. Já tá ruim. Ou o outro come bem sobrecarrega. pouquinho e ainda assim, eu não comi nada e minha barriga tá estufada. Ou aquele, porque se chama gastrite nervosa. O próprio nome já diz. É o emocional. Quando você passa o nervoso, vai te dar a gastrite nervosa. Tem pessoas que ela todo mês tem que fazer um fechamento na empresa, ataca a gastrite nervosa. Por quê? Porque ela tá ansiosa ali também. Ela precisa fazer um fechamento. E se o fechamento não der certo, o que vai acontecer? Vamos mandar embora. Então, as terapias orientais em geral, incluindo a acupuntura, ela faz esse equilíbrio para que você chegue para fazer o que você tem que fazer, que seja o fechamento, e consiga fazer aquilo ali com confiança. Ela te equilibre, ela traga você para o seu eixo. E quando você está no seu eixo, você consegue fazer o que você quiser na sua vida. Porque o emocional, ela desestrutura, né? Aquilo que você tem que fazer. Então, você tem que estar bem emocionalmente. E, a TPM aí da mulher, né? A maioria mulher, eu acho que tá aí. Quando eu tô na TPM dá muita vontade de comer doce. O que é aquilo? É um desequilíbrio que você tem no meridiano, num órgão seu que está em desequilíbrio. Ele está eliminando toxinas através da menstruação. Ou às vezes não, se a pessoa toma remédio direto. Mas ela tem aquele período. Nós somos feitos, nós somos programados. Tá? Então muitas vezes a gente consegue fazer essas mudanças nessas programações e muitas vezes a gente faz essas mudanças pro lado ruim, ao invés de ser pro lado bom. Porque a gente não conhece. A gente não se conhece, né? Então, o interessante do coach de emagrecimento é isso. É você se conhecer, entender o que está acontecendo ali, para você começar a perceber onde que é o seu ponto fraco, onde que é o seu ponto forte, e começar a potencializar aquilo ali. Quando você, por exemplo, você tá lá numa crise de ansiedade, um exemplo, abrir a geladeira, vou comer. Aí você para e fala, opa, o que eu tô tentando? Qual é a emoção que eu tô tentando? Tô nutrindo, né? Então você para e pensa. Quando você para e pensa, você tira o seu cérebro do emocional e você traz o seu cérebro pro racional. Aí você pergunta, fala, uai, mas eu preciso dessa comida pra mim tampar esse emocional? Não, eu tenho que resolver aquele problema. Você entendeu? Porque você sabe, você tomou a consciência daquilo, então você age da maneira correta, né? Porque sem saber você vai na comida, vai nas compras, vai, né? E aí quando você sabe, você toma consciência e você age no caminho certo. Por isso que a gente tem resultado. Exatamente. Então, gente, a acupuntura emagrece? Não. Sozinha. Ela te ajuda a emagrecer. Tá? Quem tem que emagrecer é você. Mas assim, a acupuntura ela tem um papel, sim, fundamental para te equilibrar, para manter você em condições de conseguir fazer qualquer coisa. Tanto o emagrecimento, quanto às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo me concentrar no meu trabalho, nada dá certo. Então a acupuntura ela traz esse benefício de te melhorar energeticamente para que você seja útil em todas as funções que você queira, que você esteja disposto. Ela te traz disposição, ela aumenta a sua imunidade para que você consiga se sentir melhor para fazer uma atividade física. Tem pessoas que falam, eu não gosto de fazer atividade física, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça, eu falei, né, no começo. Mas eu sei que isso me traz bem-estar. Então, se eu estiver bem, eu vou levantar com preguiça, com sono de manhã cedo, mas eu vou fazer. Se eu não estiver bem, eu vou acordar com preguiça de manhã cedo e vou continuar deitada. Falar, não, amanhã eu vou. Hoje eu tô com muito preguiça, amanhã eu vou. E aí isso vai me trazer bem-estar? Não. Então, a acupuntura ela traz esse equilíbrio pra gente. Eu tenho preguiça, mas eu sei que isso é bom, então eu vou. Ela traz a confiança, ela traz uma clareza, digamos assim, para você entender o que funciona e o que não funciona. Então, fica a seu critério escolher se você quer fazer ou não. Mas ela te impulsiona, ela te ajuda, ela te deixa bem, digamos assim. E aí você escolhe se você quer fazer ou não, ok? Tinha uma perguntinha, perguntando se a acupuntura dói. Gente, a acupuntura tradicional japonesa, que é a que eu trabalho, ela é praticamente indolor, tá? Você não sente nada.
alguns pontos pode ser sim que você sinta uma leve picadinha de agulha, mas nada do que uma tapada num canto de alguma coisa. Bem tranquilo. E muitas vezes a gente usa, nesses tratamentos de emagrecimento, a auriculoterapia, que são as sementinhas na orelha, sem agulhas. Então, não dói. Para fazer esse tratamento não dói, pode ficar tranquilo, pode vir que não tem problema nenhum, tá? Tem mais perguntas? Acho que não. Ali. Vamos conferir aqui, porque eu deixei também, deixa eu já olhar aqui. Nossa, tem uma galera aqui, olha. Tiago, Lari. Bastante lindas. Maneira. Mamães que precisam emagrecer, é comigo mesmo, viu? Olha aqui, melhor coach de emagrecimento. Será? Olha aí. Clear Queen. Suspeita, Mari, né, Débora, Valdejane, Flávia, Osvaldo. Olha aí, galera ali. Muita gente comentou. Bom, gente. Tá acabando, né? Isso. 1 hora de live, nosso tempo tá. Tá, agora eu tenho que atender, né? Tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, né? Mas podem mandar as perguntinhas aí. E aí a gente vai respondendo no decorrer das 24 horas que vai ficar aí, né? Manda no direct, né? Isso também, mesmo, pode mandar aqui ou no direct, a gente vai respondendo conforme a nossa disponibilidade aqui. É isso. E a gente vai fazer outras lives, Se né? tiver dicas de temas que vocês querem que nós abordemos aqui, tá? E a gente vai estar sempre fazendo e explicando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Porque às vezes a gente fala algumas coisas, vocês têm dúvidas e aí não entende nem do que a gente está falando. Então, esses são os momentos para tirar as dúvidas, né? Então, mandem aí, mandem no direct, mandem mensagem, o que vocês quiserem saber e a gente vai respondendo aqui. A gente tomou essa decisão de fazer essas lives justamente por isso. Porque para tentar esclarecer um pouco de como a gente trabalha e qual que é a função da gente, que é tentar levar o bem-estar para as pessoas com que a gente frequenta aqui. O espaço Vencer, ele tem esse propósito. Aqui a gente trabalha, hoje a gente está em 4 profissionais, eu como terapeuta oriental, a Mirelle como coach de emagrecimento, a Raimora como esteticista, e ela é farmacêutica também, e a Thaís como consultora de imagem e estilo. A consultoria de imagem e estilo, gente, é muito interessante, principalmente nessa fase que a gente está falando aqui de emagrecimento. Porque às vezes a pessoa está com a autoestima baixa, ela precisa se elevar um pouquinho. Esses exemplos que a gente deu também, né? A pessoa querer ser mais gordinha como forma de proteção. Então, ok, nesse momento é aquilo que ela está fazendo. Então, como valorizar aquilo ali também, né? Como que ela pode se vestir para se sentir melhor, mais atraente ou menos atraente, chamar mais atenção ou menos atenção dentro dos padrões que tem que ser. Então, a gente tem toda essa gama de serviços para oferecer e todas elas pensando no bem-estar das pessoas que passam por aqui ou que nos procuram. Tá? Com certeza. Esse acho que é o objetivo maior, né? Não é o peso só lá na balança, né? Lá é importante você subir lá e ter a paz, né? De ser ufa, conseguir, mas é você conquistar, construir uma vida diferente, uma vida com mais autoestima, né? Uma das maiores dores que as mulheres veem a mim é ter a autoestima de volta, né? Então, tudo que a gente tem aqui dentro do espaço vai, como diz, plantar uma sementinha para que você construa novamente sua autoestima, né? Que acho que é o essencial. Sem autoestima, a gente acaba não tendo um objetivo. Eu até brinco que quando você tá com a autoestima alta, até seu andado muda, sabe? Então, você tá com a autoestima alta, você faz o que você quiser. Você constrói o que você quiser, né? Então, às vezes, você começa com emagrecimento ali, de repente você venceu na carreira, você tá com um relacionamento incrível, tudo porque você começou a organizar algo que te atrapalhava, né? E aí depois as coisas fluem. E é isso então, né? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, que passaram pela live, tá? Galerinha boa aí, né? Muitos Bom, comentarinhos. a gente ficou meio assim olhando aqui, porque a gente essa é a segunda live que a gente faz, né? A gente tá adaptando aqui
para poder conseguir fazer de uma forma que a gente consiga levar essas informações para a maior quantidade de pessoas e que vocês entendam o que a gente faz aqui com muito carinho e com muito amor. Então, às vezes a gente fica olhando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a gente vai se entender que na hora da gente vai organizar tudo, a gente olhar para um lado só. Então tá, galera. Gente, beijo. Ótima Obrigada. Semana. Beijo pra todo mundo aí. Até a próxima live, viu? E até lá. Tchau. Encerrando. Encerrar o vídeo.